Olá, meus amores, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. E na nossa aula de hoje, dia 14 de setembro de 2021, a gente vai concluir esse capítulo do nosso livro sobre os povos indígenas no mundo, não é? Falando um pouco dessa chegada e dessa permanência, dessa construção cultural e habitacional dos indígenas na América do Norte, tá certo? No grupo de estudo, o professor Manuel já disponibilizou um outro vídeo explicando todo o conteúdo, e nesse vídeo a gente vai fazer somente uma explicação da nossa atividade de hoje, ok? Vamos embora. Livro de História. Os indígenas na América do Norte. Na América do Norte também existem populações indígenas. A gente viu que na Bolívia é onde está concentrada a maior parte de indígenas, não é? Mas na América do Norte também possui povos indígenas. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela está estimada em cerca de 2,9 milhões de pessoas, o que representa quase 1% da população total do país. Diferente da Bolívia, que tem 62,2, creio eu, por cento da população indígena. Os indígenas integram diferentes povos, como Navajo, Cherokee, Choctaw, Sioux, Chippewa, Apache, Blackfeet, Oriquês, Pueblo, entre muitos outros. Então, cada uma dessas palavras bem difíceis que o professor Manuel leu, né? Navajo, Cherokee, Choctaw, Sioux, são integrantes de diferentes povos indígenas, tá bom? O mapa ao lado representa a área por onde o povo Sioux está distribuído. Então, a gente observa aqui, não é? O mapa da América do Norte e a distribuição desse povo indígena nessas partes que estão pintadas um pouco mais verdes, ok? Os Sioux têm se destacado na luta pela preservação do meio ambiente contra empresas e pessoas que querem explorar os recursos naturais dos locais onde vivem. Para eles, essa é uma forma de preservar também o próprio modo de viver, sua cultura e suas crenças. Porque essa cultura e essa crença indígena, ela está muito ligada ao meio ambiente. Então, quando existe degradação do meio ambiente, automaticamente existe a degradação desses hábitos, dessa cultura e desses costumes desses povos. A gente está falando em específico dos Sioux, tá bom? Aí a gente vai dar uma observada nessa imagem, que com certeza no livro de vocês está melhor do que nesse vídeo, mas o professor Manuel vai fazer a leitura pelo livro dele. Essa imagem representa nativos protestando em apoio aos indígenas Sioux, que lutam contra a construção de um oleoduto que vai invadir suas terras, poluindo um rio e destruindo locais sagrados. Olha que interessante. E aí o que foi que a gente discutiu em uma das nossas aulas? Não é? Que essa luta pela demarcação da terra é para que isso não aconteça. E muitas vezes, mesmo a terra indígena estando demarcada, ou seja, mesmo o governo dando ao indígena, aquele povo indígena, o direito de preservação da terra, essas terras acabam sendo invadidas e esse tipo de ação acaba acontecendo, ok? Essa foto é em Colorado, nos Estados Unidos, no ano de 2016. Então vamos lá. Na década de 1960, os povos indígenas do país conquistaram o reconhecimento de sua soberania. E o que seria essa soberania? O respeito ao poder de decisão dentro de um território. Então, dentro do território indígena, eles tomam as suas decisões, não é? Como eu coloquei lá na questão da Bolívia, desde que não cause ferimento à lei maior, que no nosso caso é a nossa Carta Magna, né? A Constituição de 88. Mas no caso da Bolívia, o professor Manuel deu outro exemplo do tipo de documento que deveria ser respeitado. Então, nessa década de 1960,
Esses indígenas, eles receberam, né, conquistaram o reconhecimento da sua soberania. E em 2016, havia mais de 560 governos indígenas reconhecidos oficialmente. Então, a primeira questão da nossa atividade é uma questão de produção, diz assim, ó. Observe a frase acima e leia a legenda. A frase não, a foto, perdão. A construção é de uma frase. A foto que eu quero que vocês observem é esta. Tá certo? E a legenda que vocês vão ler depois de observarem a foto é essa que o professor Manuel também já leu para vocês. Ok? Depois, escreva uma frase relacionando o protesto retratado com os costumes dos Xiougs. Vocês vão fazer uma relação do protesto dos nativos, né, em apoio a eles e dos costumes que esse povo indígena tem. Resumindo, uma frase que contemple o motivo desse pessoal estar protestando em apoio aos Xiougs, ok? Aí na próxima página, a gente vem para aprender sempre, não é? Então observem bem, porque a gente vai precisar de uma leitura de imagem. Ó, cada povo indígena, deixa eu tentar ampliar um pouquinho aqui para ficar melhor. Cada povo indígena do Brasil tem os próprios costumes e crenças. Isso também se reflete no modo como cada um conta a passagem do tempo. Conheçam a seguir o calendário do povo, aqui está melhorzinho, Iquipeng, do povo Iquipeng, que vive no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Então vamos observar, vamos fazer a leitura, certo? E depois a gente dá uma ampliada nesse calendário. Janeiro, mês do milho. Fevereiro, mês da abóbora. Março, mês de batata. Maio, mês de banana. Junho, mês de timbó. Julho, mês de periquito. Agosto, mês de tracajá. Setembro, mês de Quaripi. Outubro, mês de pequi. Novembro, mês de chuva. Dezembro, mês de melancia. E aí a gente tem um glossáriozinho aqui para explicar algumas palavras que a gente não conhece. Por exemplo, o que significa timbó? É uma planta utilizada na pesca, pois é tóxica para os peixes. Tracajá é uma espécie de tartaruga de água doce. E Quaripi é um ritual de homenagem aos mortos, também chamado de Quarupi. Aqui, na lateral, a gente observa algumas representatividades, né? Aqui, por exemplo, ó, a gente vê um tipo de vegetação, certo? Aqui a gente vê a forma como as pessoas, a representação da característica indígena. Aqui a gente vê uma paisagem. E no livro de vocês está maior do que no livro do professor Manuel e bem mais colorido, né? Então vamos lá. Esse calendário, ele representa a época de cada coisa. Então, nesse texto, ele vem explicando detalhadamente qual é a colheita de cada mês. Por exemplo, janeiro, mês do milho. Então, a gente vai procurar aqui dentro dessa representação do calendário a representatividade do milho. Fevereiro, mês da abóbora. Ok? E vamos lá. A letra A diz assim: identifiquem os elementos do calendário Iquipeng e complete o quadro. Então, vocês vão procurar, tanto no desenho quanto no texto, quais são os animais que estão presentes no texto ou no desenho e vão escrever nesse espaço aqui. Depois vão procurar os vegetais que estão presentes e vão escrever nesse espaço. E por último, a água.
Onde é que o calendário fala de água, né? Que se refere a essa água? Continuando. Letra B. Para vocês, esses elementos são mais relacionados às atividades urbanas ou às atividades rurais? Quando a gente encontrar aqui os elementos, os animais que estão presentes lá, né? Os vegetais e a água, a gente vai dizer na letra B se esses elementos estão mais relacionados a atividades urbanas, ou seja, da cidade, ou às atividades rurais, da área rural, do campo. Esses itens fazem parte do dia a dia de vocês? Expliquem, ok? Quais são os itens, professor Manuel? Os que vocês encontraram e colocaram aqui em cima, ó. Quando vocês colocarem os itens aí em cima, na letra B vocês vão dizer se esses itens eles são mais encontrados na comunidade rural ou na comunidade urbana. E depois dirão se o dia a dia de vocês, se vocês têm contato com esses itens, ok? E na letra C, na opinião de vocês, quando o professor Manuel diz na opinião de vocês, ele nem precisa dizer que a questão é pessoal, não é? Na opinião de vocês, o calendário é utilizado atualmente pela sociedade não indígena? É baseado em elementos semelhantes aos do calendário dos Iquipeng ou diferentes dele? Contem a opinião de vocês para os colegas. Observem o nosso calendário, né? O nosso calendário, ele tem semelhança com o calendário Iquipeng ou não? E tem que justificar a resposta, não é? É semelhante ou diferente e por que você acredita que é semelhante ou diferente? Aí a gente vem para a próxima página. O texto abaixo, página 65, meus amores. O texto abaixo foi escrito por Wilma Menkler, ex-cacique da nação Cherokee, que vive nos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher a ocupar essa posição. Leia o texto e depois responda as questões. Vamos dar uma lida aqui bem legal. A enorme diversidade entre os cerca de 5.000 grupos distintos de indígenas, cada um dos quais com história, língua, cultura e modo de vida singulares, ou seja, diferentes. Embora alguns povos indígenas continuem a subsistir da pesca, caça e coleta de alimentos, outros administram empresas, como eu também já coloquei em uma das nossas aulas. Houve evolução em algumas tribos indígenas, né? Os grupos indígenas do mundo todo realmente enfrentam alguns desafios comuns na luta para proteger suas terras, seus recursos naturais e suas práticas culturais. A batalha para proteger os direitos humanos e os direitos à terra dos povos indígenas torna-se bem mais difícil por tão poucas pessoas reconhecerem a fundo a história ou a vida contemporânea dos indígenas. E sem nenhum contexto histórico ou cultural, é quase impossível entender as questões indígenas atuais. Então, aí na lateral direita a gente vê o Wilma, né, ou Vilma, o W pode ter som de U como pode ter som de V, que faleceu no ano de 2010. Então, aí na legenda, vocês podem observar que esse texto ele é do ano de 2009. Então, na letra A, sublinhe de azul. O que é sublinhar? Passar uma linha embaixo de azul o trecho do texto em que Menkler aponta a diversidade dos povos indígenas do mundo. Então, vocês vão procurar aí a passagem do texto em que ela aponta a diversidade dos povos indígenas no mundo. Na letra B, vocês vão pintar de laranja os quadrinhos. Pode ser de laranja ou da cor que vocês tiverem em casa, não tem problema. Os quadrinhos com as frases corretas sobre o texto. Então, nós temos aí 4 frases.
Dessas 4 frases, 2 são corretas e 2 são incorretas. Vocês vão identificar quais são as 2 corretas. Professor, correto em relação ao quê? Correto em relação ao texto de Wilma Menkler que eu li lá em cima. Então, a primeira frase. Segundo a ex-cacique, os povos indígenas do mundo lutam para preservar suas terras. Correto ou incorreto? Segunda. Os indígenas não se preocupam em cuidar da natureza. Correto ou incorreto? Terceira. No mundo todo, os direitos dos indígenas são sempre respeitados. Correto ou incorreto? E a última. Além da questão da terra, os indígenas no mundo todo tentam manter suas práticas culturais. Tá na cara, né, galerinha do 5º ano? Até tomando como base aqui as discussões que a gente já teve anteriormente, a gente consegue responder essa questão de olho fechado, porque a gente já realizou discussões em relação a essa tentativa, a essa busca, a essa luta dos povos indígenas. E aí na letra C, para a ex-cacique, o que torna mais difícil a batalha pelos direitos indígenas? Está lá no texto. Por que é que ela acha essa batalha difícil? Né? Você concorda com ela? Sim ou não? E letra D, em sua opinião, esse fator também atrapalha a luta pelos direitos de outros grupos sociais? Explique com exemplos. Então, primeiro, vocês vão identificar aqui no texto o que o Wilma coloca como difícil para... o que torna mais difícil essa batalha pelos direitos indígenas, essa busca, essa luta pelos direitos indígenas. E na letra D vocês vão dizer, né, se esse fator que dificulta a batalha dos indígenas também atrapalha a luta pelos outros direitos dos outros grupos sociais. Por exemplo, o direito das pessoas negras. Tá bom? Estarei à disposição de vocês durante toda a manhã até o meio-dia. Qualquer dúvida, pergunta, esclarecimento, manda mensagem para mim que eu respondo na hora. Um cheiro e até a próxima aula.